Dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Que bênção, como é bom, irmãos, acordarmos, né? Saber que temos vida, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos permite viver mais uma oportunidade, né? Tudo para a honra e glória do Senhor, que nós estamos aqui e juntos podemos vencer, né? Juntos somos mais fortes, né? Juntos em comunhão com os nossos irmãos, né, buscando o mesmo Deus, o mesmo propósito e principalmente juntos com esse Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, um Deus que é maravilhoso, que faz tudo por nós, que nos ama incondicionalmente, que o seu amor nos constrange de tal maneira. É esse Deus que temos toda a honra, toda a glória, e é esse Deus que nós precisamos todos os dias da nossa vida, né? Sem Ele nada somos, nada podemos, irmãos, né? Então hoje a palavra do Senhor vem ser direcionada a todos nós que precisamos de um milagre, né? Você precisa de um milagre? Eu creio que sim, né? Todos nós temos sonhos, temos projetos, precisamos do milagre, do agir de Deus nas nossas vidas, em diversas áreas, né? Às vezes estamos precisando de resposta do Senhor, estamos clamando a Deus já talvez há algum tempo, você espera algo do Senhor. E nessa manhã o Senhor vem aqui falar aos nossos corações, né? Aquecer os nossos corações, né? Aumentar a nossa fé nele, né? Para que nós possamos aí ser ativados, né? Para crer ainda mais que há esperança. Se a nossa fé estiver fortalecida na palavra de Deus, nossos olhos estiver voltados a Jesus, né, os nossos passos firmados na presença do Pai, na palavra dele, nada é impossível para Deus. Nada, irmãos. Então, talvez a sua fé esteja abalada, né, pelas circunstâncias, né, pelas coisas que estão ocorrendo totalmente contrárias àquilo que você espera, aquilo que você, né, você não está conseguindo ver soluções, né, quando está tudo ao contrário, irmãos. Quando todo o cenário é desfavorável, o nosso Deus vem com o possível. O nosso Deus, ele é um Deus que faz o impossível tornar possível, né? E talvez você já tenha ouvido muito disso. Talvez essa palavra que nós vamos compartilhar, você já ouviu muitas vezes, né? Talvez a sua fé esteja tão abalada que você não consiga mais, né, enxergar possibilidades, ouvir a voz do Senhor. Mas nessa manhã, essa mensagem, né, essa palavra foi preparada para nós, para os nossos corações, porque nós precisamos ativar a nossa fé todas as manhãs. Todos os dias nós precisamos manifestar a nossa fé. Todos os dias nós precisamos declarar, aumentar, buscar, né, abastecer a nossa fé todos os dias, irmãos, né? Então, se talvez você esteja numa situação desfavorável, a sua fé esteja abalada, hoje o Senhor vai mover céus e terras ao seu favor, em nome de Jesus. Creia nessa palavra e que essa palavra venha aumentar a sua fé no Deus que tudo pode por mim e por você. Amém, irmãos? A palavra do Senhor está em Mateus 14, vamos ler do 22 até o 36, diz assim, até o 33, diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!"
Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Começamos aqui, irmãos, não quero me estender muito, começando aqui de Deus, né? No caso aqui, Jesus, ele deu a direção, né? O Senhor, ele nos dá a direção através da palavra dele, né? Através dos ensinamentos dele. Ele nos envia, né? Ele nos dá a direção, o rumo que nós devemos tomar das nossas vidas, né? Porém, ele nunca nos deixa só. Ele está sempre atento, com os olhos atentos sobre nós, né? Sobre o nosso caminhar. Mas ele só anda conosco, ele só está do nosso lado quando nós permitimos. Quando os nossos olhos estão voltados nele, quando nós estamos firmados na palavra dele, na obediência a ele, né? Então veja que aqui Jesus, ele, apesar de estar em um outro local, ele deu a direção aos discípulos, ele estava em outro local, porém, ele sabia onde eles estavam, ele sabia a direção que eles tinham tomado, né? E assim, os discípulos foram obedientes, porque eles foram naquela direção. Então Jesus sabia a direção que eles estavam tomando, né? E Jesus, então, ele viu, né? Ele viu toda aquela situação que estava ocorrendo, né? Todo aquele vento contrário, né? A força ali das ondas, ou seja, a tempestade que eles estavam enfrentando, né? A situação difícil que eles estavam enfrentando, né? Então Jesus, veja bem, olha só. Já de madrugada, quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, né? Jesus estava ali caminhando, ficaram apavorados. Por quê? Por que eles ficaram apavorados? Porque eles estavam com os olhos, eles já estavam aflitos no meio da tempestade. Eles já estavam, né, tementes, né, com medo, né, daquela situação que eles estavam vivendo. E muitas vezes as situações que nós enfrentamos, amados irmãos, né, nós ficamos com medo, ficamos aflitos, né, pensamos, não vou conseguir, não vai dar certo, está muito difícil, né, nós vimos toda essa situação, mas nós esquecemos de olhar o foco que é Jesus. Né? E aí então, quando eles focaram, né, eles ainda até se assustaram, né, eles esqueceram que Jesus, né, estava ali, né, eles não olharam para ele como Jesus, né, esqueceram que Jesus, milagres que aconteceram, que Jesus pode todas as coisas, que estava ali com eles, né, e aí então eles exclamaram, é um fantasma, né, ficaram ali com medo. Só que Jesus disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então, diante de toda aquela situação, né, Jesus pediu para eles o quê? Coragem. Sou eu, não tenham medo. Então Jesus está falando para nós nessa manhã. Coragem, não tenha medo, sou eu. Sou eu que ando sobre as águas, sou eu que estou na sua frente, sou eu que estou indo na tua direção, eu que estou enviando a providência, aquilo que você precisa, a necessidade que você necessita. Sou eu, Jesus. Ele está falando aos nossos corações nessa manhã. Né? Então Pedro, veja, Pedro logo reconheceu a voz de Jesus, viu, conseguiu abrir os olhos, tirar o foco de toda aquela circunstância, de toda aquela situação, focou em Jesus, né? Mesmo assim ele ainda falou, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Eita, que a dúvida muitas vezes está no nosso coração, né? Questionamento, né? Nós levantamos questões, perguntas, né? A Deus, a Jesus, né? E Pedro ainda, mesmo assim, ainda fala, mas Jesus, então diga para ele, né? Venha até mim, né? Venha, você pode, porque eu estou contigo. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. Nós podemos, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, porque Jesus está conosco, Ele nos chama nessa manhã. Venha comigo, segura, vem firme,
porque eu estou na direção, eu sou o teu alvo, né? E Jesus tem que ser o nosso alvo, mediante de toda e qualquer situação. Não olhe as circunstâncias, não olhe ao seu redor, mas olhe para o alvo, que é Jesus, né? E aí então Pedro começou ali a caminhar sobre as águas, na direção de Jesus. Mas está dizendo aqui, veja bem, quando ele começou a olhar, né, a sentir os ventos fortes batendo sobre ele, ó, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então, quando nós tiramos o foco, quando nós deixamos a nossa fé esmorecer, né, abaixar um pouquinho, aí a gente fica com medo, e aí então a gente começa a perder o direcionamento de Jesus. Né? E aí a gente começa a afundar nos problemas, na depressão, na tristeza, no choro, e as coisas começam a ficar ruins. Mas Pedro foi esperto, né? No momento ali que ele falou, socorro, Senhor. E muitas vezes quando a gente está no fundo do poço, está afundando, a gente grita por socorro. Até aqueles que não creem, né? Muitas vezes clamam o nome do Senhor, né? E aí então, o que ele fez? Imediatamente Jesus estendeu a mão, né? Porque o nosso socorro, ele é imediato, né? É só você clamar a Deus. O socorro é imediato. Talvez você fale, não é, porque eu tenho clamado a Deus, eu tenho clamado por essa situação e nada acontece. No silêncio Deus trabalha. Pode ter certeza disso. Se é para a glória de Deus, se é algo para glorificar o nome do Senhor, se está nas promessas do Pai, que se cumpra a vontade do seu coração, o milagre que você precisa, a cura que você precisa, a restauração, a resposta, seja o que for, se for para a glória de Deus, vai se realizar. Pode ter certeza. No tempo de Deus, na hora dele, do jeito dele. E é isso que nós temos que querer, irmãos. Pode ter certeza. O que nós não podemos perder é a nossa fé. É o nosso alvo em Jesus. E as demais coisas o Senhor faz. Ele nos dá a direção e ele nos acompanha. Ele está com os olhos sobre nós. Ele está com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, né? E ele está sempre atento às nossas orações, ao nosso clamor. E imediatamente o socorro virá. Em nome de Jesus, né? Que essa palavra venha ativar, venha avivar ainda mais a fé nos nossos corações. Não perca a fé. O que nós não podemos é perder a fé. Porque nós não vivemos pelas coisas que nós estamos vendo, mas sim pela fé. Nós vivemos pela fé. E a fé é crer naquilo que já aconteceu, porém os nossos olhos não estão vendo nada acontecer, né? Então que essa palavra esteja em seu coração, né? Que a nossa fé seja cada vez mais, né? Venha aumentar nos nossos corações e tenha certeza que Deus vai fazer infinitamente mais do que você está pedindo e necessitando. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.